paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria nós estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. É um tempo que diariamente nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. Isso tem feito um bem muito grande, né, para a nossa alma. Conhecermos a palavra do Senhor é conhecermos a vontade do Senhor. E a palavra de Deus aqui, ela contém o projeto do Senhor para a nossa salvação. Isso é uma bênção para a nossa vida. Estamos no livro de 1 Reis. Nós hoje vamos ler o capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. O reino de Israel foi dividido, né? Então ficou Israel e Judá. E nós iniciamos, né, a leitura no episódio anterior, né, do reino que começou aqui, o reino de Baasa em Israel. Então, nós vamos prosseguir agora, capítulo 16 do livro de 1 Reis, né? Sabendo aqui que Baasa estava reinando sobre Israel em Tirzá. Então, veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto ao mais dos sucessos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirzá, e ela, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. No ano 26 de Asa, rei de Judá, ela, filho de Baasa, começou a reinar em Tirzá sobre Israel e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirzá, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo em Tirzá. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de ela, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de ela e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirzá. E o povo estava acampado contra Gibeon, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel
a Onri, chefe do exército no arraial. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeon e cercaram a Tirzá. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei a fogo e morreu por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então, o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Atibne, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia Atibne, filho de Ginate. E Tibne morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirzá reinou 6 anos. E de Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou em um monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, como também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram dantes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Amém? Terminamos então a leitura do capítulo 16 do livro de 1 Reis, e estamos vendo aqui a sucessão dos reis de Israel, porque nesse período dessa sucessão, desses vários reis que nós lemos aqui, Asa reinou por um período longo, em Judá. Amém, irmãos? Vamos encerrando aqui
o nosso episódio por hoje. No próximo episódio, nós prosseguimos aqui na leitura do capítulo 17. Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.